Começando o Valor Político de hoje, nesta edição converso com o ex-prefeito de Gaspar, Adilson Luiz Schmidt. Seja bem-vindo ao nosso canal. Quero agradecer a você, Alain, ao canal Valor Político e aos internautas por essa oportunidade. Vamos à primeira pergunta? Com certeza. Você possui um currículo muito grande. É médico veterinário, foi secretário de Agricultura do município e já foi prefeito do município de Gaspar também. Conte aos internautas do Valor Político um pouco da história do Adilson Luiz Schmidt. Nasci em Gaspar há 50 anos e muito cedo determinei que seria médico veterinário por indicação da família, que sempre lidou com os animais. Cursei a Universidade Federal do Paraná, me formei em 90, então há 28 anos tenho essa profissão de médico veterinário. Em 97, o prefeito Nadim me convidou para assumir a Secretaria Municipal da Agricultura. Junto com a minha equipe, com o apoio do prefeito Nadim na época, tive a oportunidade de me desempenhar e me destacar à frente aos demais secretários, especialmente na questão do trato da patrulha mecanizada e limpeza de ribeirões, oportunizando o aumento da produtividade do arroz em Gaspar, além do que os produtos coloniais, a piscicultura, a risco-piscicultura, enfim, colocamos Gaspar em destaque a nível de Santa Catarina, com o apoio da IPAG e da Cidasc. Terminado o ano 2000, eu concorri pela primeira vez a prefeito, então tirando o 4º lugar. Me preparei durante 4 anos e disputei pela segunda vez em 2004. E tive a chance e a honra de ter sido escolhido uma margem apertada, meio por cento de votos à época, do então prefeito Celso Suzuki. Foi o único que venceu o Celso Suzuki nesses últimos 20 anos. Iniciei o meu mandato em 2005, então já como prefeito eleito, junto com o Clarino Fantoni, uma coligação com 6 partidos. Montamos uma equipe misto, profissionais, liberais, técnicos e políticos. Dificuldades tivemos, mas o governo com certeza foi um marco para a cidade de Gaspar. Isso eu tenho orgulho e posso deixar claro que, como prefeito, a minha história, a minha foto está na galeria do mesmo no hall da prefeitura, inaugurada em 19 de março. Bom, você tem uma história bem bacana, bem interessante no município. Você nasceu em Gaspar e todos conhecem a sua luta por uma Gaspar melhor e, claro, mais eficiente. De onde vem essa vontade de lutar pela cidade? Alain e os internautas, como eu falei, tive a oportunidade de morar fora de Gaspar, em Curitiba. Eu fui morar numa cidade com mais de 1,5 milhão de pessoas, conheci outras culturas, outras pessoas, convivi ao longo de 5 anos, viajando por todo o estado do Paraná, Rio Grande do Sul e o estado de São Paulo. Eu não entendia por que a nossa cidade, que tinha tudo para dar certo, e tem tudo para dar certo, e vai dar certo, não ocupava o seu local e lugar de destaque, seja a nível de região, porque eu sempre brinco com os meus amigos e conhecidos, e quando eu falo sobre a cidade de Gaspar, eu sempre digo, nós somos o coração do Vale. E muitos me perguntam por que coração do Vale, esse estigma que foi criado pelo então saudoso Carlos Pamplona, o Calinho do CDL, que na verdade quem pega o mapa de Gaspar, se você virar ele ao contrário, ele torna-se um coração. Então isto é o slogan, o lema de Gaspar, a cidade do coração do Vale, uma cidade forte, uma cidade pujante, que tiveram imigrações alemãs como a minha, italianas e muitos aqui em Gaspar, açorianos, enfim, pessoas como você que vieram de outros estados estão radicados aqui. E essa força de vontade, essa determinação, me fizeram ocupar um espaço, primeiro como profissional, que eu atendia a região toda, e depois como então secretário de Cultura. Mas sempre tentando trazer para Gaspar coisas boas e mostrando que Gaspar tem áreas no turismo, áreas na agricultura, na prestação de serviços, empresas fortes, um nome a ser respeitado. É isso que precisa, que nós não somos uma cidade de passagem, claro que nós devíamos estar ocupando ainda mais, porque a pressão da cidade como Blumenau, que é o polo, e Brusque, que é a segunda colocada, nos impede um pouco, nos cerceia de valores e de obras que são necessárias. Mas eu entendo que essa minha vontade vem da minha história. O meu tataravô veio da Alemanha, aportou em Desterro, então hoje Florianópolis, foram para São Pedro de Alcântara, e Johann Peter Schmidt e outros tantos, em 1830. E de lá vieram meu bisavô para Gaspar, junto com a minha bisavó, ele mais um irmão e mais a cunhada, e aqui fincaram raízes, desbravando essa cidade. Então, a nossa história se confunde com outras famílias aqui em Gaspar. E ajudamos meu pai, meu avô, meu pai, na construção de igreja. No próprio sindicato rural, meu pai foi sócio fundador, que neste sábado, dia 7, comemorou 50 anos de fundação. O Hospital de Gaspar, meu pai participou, na construção da Igreja Católica Matriz São Pedro Apóstolo.
enfim, na Sociedade Cultural Recreativa Alvorada, então sempre estivemos envolvidos, a minha família, minha mãe também, Dona Cuxa, em festas de igreja, enfim. Isso nos levou a ter esse amor por Gaspar. E deixo claro que não são só os gasparenses nascidos aqui, os radicados que hoje vivem em Gaspar, que defendem Gaspar e querem o melhor. Eu quero uma cidade melhor para os meus 2 filhos, e para o meu neto, para todos que vivem. Bacana, é interessante, a gente até percebe uma certa emoção quando você fala da cidade, porque realmente é uma cidade que tem tudo para crescer, é uma cidade que eu costumo dizer que é a bola da vez aqui no Vale. Com certeza, lá em Internautas nós precisamos sim levantar a autoestima dos gasparenses, nascidos e ou radicados. Nós temos que falar bem da nossa cidade. Problemas todos têm, na sua casa, na sua família, na sua rua, no seu bairro, na sua comunidade, no seu lazer. Agora, não é possível uma cidade com quase 70 mil habitantes, com mais de 400 quilômetros quadrados, não tenha o que oferecer de bom. Talvez tenham carências, talvez tenham necessidades, demandas, mas nós temos muito, já evoluímos muito. Eu fico imaginando quando Leopoldo Tirão, o primeiro prefeito de Gaspar, abriu a estrada, a picareta para o Gaspar Alto, que hoje foi alargada, que hoje está sendo uma parte asfaltada. Sim. E quando chegou em Gaspar, ele disse assim, agora vamos emancipar. E a coincidência, mais um fato histórico, o prefeito em 1934, de Blumenau, era um Schmidt, um tio-avô meu, Jacob Francisco Schmidt, que estava prefeito, do coronel Aristideno Ramos, resolveu cumprir a palavra que deu a Leopoldo Tirano, que os dois tinham servido o exército junto. Se eu for interventor, eu vou emancipar o teu distrito. Sim. Vou dar esse presente para a tua comunidade. O meu tio-avô foi destituído do prefeito de Blumenau, acusado de ser traidor, porque ele era gasparense nascido. Sim. Ele era irmão do meu avô, Antônio Pedro. Vê a história. O primeiro vereador gasparense em Blumenau chama-se Antônio Rentin, é um primo por parte de bisavó. Então a nossa história está sempre na política e sempre envolvido com a comunidade em causas sociais e em causas religiosas. Nós vamos aproveitar o gancho e falar um pouco dessa história, voltar no período do teu mandato, na época de sua gestão do Executivo de Gaspar. Quais foram as maiores dificuldades enfrentadas por você e sua equipe? Bom, a primeira dificuldade que eu encontrei foi o seguinte: o então prefeito deixou em caixa 50 mil reais em conta corrente e 350 mil para pagar de contas vencidas. E resta pagar, assim se diz, não contabilizados. O senhor Hernando Pamplona, nosso secretário de então Administração e Finanças, hoje chama-se Fazenda e Gestão, ficou preocupado e nós abrimos uma auditoria e encaminhamos para a Câmara um projeto de lei para reconhecer essa dívida e poder pagar. Então essa foi a primeira dificuldade de ser encontrada. Segundo, a falta de projetos, a continuidade de envio de projetos. Por quê? O então prefeito Nadinho, ele foi afastado, o Andrioli terminou o governo. Mas um secretário, além de mim, teve um destaque muito grande, Aloir Arnes Pereira, responsável por todo o encaminhamento de projetos, porque ele vinha da FUB e ele sabia os caminhos e a necessidade de ter projetos. Porque o povo tem que entender, os internautas, que dinheiro em Brasília e em Florianópolis não vem sozinho, a não ser o que nós temos por direito institucional, FPM, CMS e por aí fora. Agora, verba de subvenção ou então emenda parlamentar, só se você brigar muito no bom sentido e tiver apoio político. E projetos bem elaborados. Isso o senhor Luiz deu um banho e deixou essa marca lá nos anos 97 a 2000. O Celso Suzuki aproveitou de todos esses projetos da sua equipe e não deixou nada. E eu provo isso, que o único projeto que ele me entregou em 1º de janeiro de 2005 para Gaspar foi a reforma do posto de saúde do bairro Santa Terezinha. Mas o engraçado, internautas e Alain, que este posto só foi inaugurado em 2007. Então, como que ele podia deixar um projeto de reforma de uma situação, de um imóvel que seria erguido em 3 anos após? Sim. Que eu inaugurei em março de 2007. Então, de novo, volto a frisar. Tem que haver continuidade, independente de qual prefeito, de qual sigla esteja no comando, de qual coligação, de qual grupo. Estive na prefeitura do Preciso e comentei com a equipe. Os projetos têm que ser encaminhados, porque como tem uma empresa para a cidade, leva 2 anos ou mais para retornar os ICMS, os projetos de Brasília ou Florianópolis levam de 2 a 3 anos para começar a vencer a burocracia. Isso não, agora existem vários projetos que estão sendo continuados. A segunda dificuldade foi fazer a equipe entender o seguinte: o que é orçamentário, o que são rúbricas ou rubricas,
o que são 3 siglas, que é o beabá de uma gestão. Sim. PPA, Plano Plurianual, a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Sim. e a LOA, Lei Orçamentária Anual. Então nós visitamos no final de 2004, após as eleições, vários municípios como Timbó, como São Pedro do Sul, fomos buscar subsídios e a minha equipe foi sendo treinada, mas muitas pessoas nunca tinham estado dentro do serviço público. Então essa foi uma dificuldade grande, porque tinha dinheiro, tinha financeiro e não tinha orçamentário. Sim. E muitos passaram por um bom período sem entender isso. Então essa máquina, essa engenharia, quer dizer... E segundo, o primeiro ano de governo você recebe um orçamento da gestão anterior. Isso é ruim, mas é a lei e é assim que se faz. Você tem que ir ajustando. E outra dificuldade, se hoje fala assim, crise no hospital, o fato que todos não sabem, sabe qual é o valor depositado pelo município em janeiro de 2005? R$40 mil. Hoje está na casa de 650 e o hospital está em crise. E eu dizia, nós fomos aumentando o primeiro ano para 50, o segundo ano para 75, nós queríamos chegar em 100, e eu sempre dizia, um valor nos próximos 4 anos, 2009, 2000, teríamos que chegar aí na casa de R$400 mil. Eu projetava isso. E eu dizia que havia uma necessidade do hospital estar saneado financeiramente para a sua despesa mensal. A dívida contraída, o passivo, era outra dificuldade. Fora as reformas e investimentos. Voltando ao meu governo, outra dificuldade. Eu tinha 7 vereadores na base e 3 na oposição. Em abril de 2005 só tinha mais um, que foi a Marilúcia, atual vereadora, e depois tornou-se vice-prefeita por 2 mandatos. Ela sozinha conseguiu fazer oposição ao governo. Então, não venham com essa história que um vereador não faz oposição, porque faz. E ela brilhantemente fez a sua parte. E defendeu teses e causas que tinha por trás dela todo o staff do então prefeito e equipe anterior. Sim. Segundo, uma eleição em 98 mal encaminhada para deputado, porque o ruim do governo é o seguinte: o primeiro ano é de descobertas, é de conhecimento. No segundo ano, quando você quer botar o bloco na rua, já vem a eleição em junho, pede repasses e assinatura de convênio. Aí você para. O melhor ano de ser prefeito é o 3º ano de mandato. Aí quando você está quase colocando em prática as suas ideias, no outro ano já tem a reeleição. De novo impede em junho assinatura de convênios e repasse de valores. Então isso é difícil. E ao mesmo tempo, o governo é formado de pessoas, sejam eles funcionários efetivos, comissionados, colaboradores, prestação de serviço, os secretários, o prefeito e o vice. Sim. O prefeito não manda sozinho. Agora, se der errado, a culpa é do prefeito. Então isso é uma... E o poder ele te isola muito. Você fica, às vezes, tem que tomar decisões, às vezes, que são... Não é que você não está ciente, está tomando a decisão certa, você tem que tomar uma posição sozinho. E com isso, Alan, você descontenta uns. E você tem que tomar a decisão. E eu sempre fui claro, eu queria o que é correto e o que é justo dentro da população hoje. Por quê? Gaspar não pode perder a sua identidade. Gaspar não pode perder a chance de hoje crescer e buscar a sua posição de destaque.